Seja bem-vindo, está começando o Collab, mais um podcast colaborativo que a gente tem. Por que Collab, né? Porque ele tem o objetivo de colaborar com as pessoas com informações sobre inovação, negócios, business e muito mais. E eu tenho aqui ao meu lado outro host que está participando aqui do nosso Collab, que é o Bruno Ribeiro, da V4 Company. Tudo jóia, Bruno? Tudo bem, Nelson. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão assistindo aí em todas as plataformas da Band, em todos os canais da Band.com. Fique à vontade para compartilhar, mandar esse vídeo aí para um empreendedor, alguém que você acha que esse papo aqui vai contribuir, porque o papo de hoje está sensacional, muito quente. A gente trouxe aqui uma pessoa muito especial, que tem uma carreira impressionante para compartilhar com vocês. E o cara é simplesmente Vitor Rocha. Seja bem-vindo, Vitor. Muito bem, obrigado, Bruno. Obrigado, Nelson. Grande prazer estar aqui no Collab. E vamos colaborar, né? Vamos colaborar com muitas informações, principalmente para a galera que está em casa, para eles entenderem mais sobre empreendedorismo, negócio. Bora. Obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para o nosso Collab, né? O Victor, que é da BeUp, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre muita coisa legal aqui, vai falar sobre negócios também, sobre carreira, sobre trajetória. No caso, né, para quem é do mundo do empreendedorismo, para quem é empreendedor, empresário, eu acho que sempre tem que estar ligado em dicas, insights e histórias de sucesso, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Show de bola, mas BeUp, né? Nem sempre foi a BeUp, né, Vitor? Como que começou essa história, cara? Você é daqui de São José dos Campos mesmo? Como começou sua trajetória e sua carreira profissional? Muito bem, muito bem. BeUp, né? BeUp Educação. BeUp Educação é meu legado, né? É a empresa na qual eu me dedico nos últimos 5 anos. É uma empresa realmente que vem contribuindo demais, né, com as empresas, com os colaboradores das empresas, com os donos. Mas antes da BeUp eu tive uma história longa, né, uma história de sucesso, de muita superação, e essa história começa lá, né, quando eu era criança, segui aqui o rumo que todo jovem joseense, que eu sou joseense também, né, todo jovem joseense ele percorre, que é a carreira industrial, né? Então meu pai trabalhou a vida inteira em fábrica, e o exemplo de sucesso que eu tinha na minha vida era o exemplo metalúrgico, né? Você trabalhar numa indústria. Inclusive, numa época foi muito tradicional esse exemplo, né? Muito. Todos os meus tios trabalhavam em alguma fábrica, o meu pai trabalhou em fábrica, e aí eu segui o caminho, né? Fui fazer o quê? Senai. Fui Senai, fiz eletrônica. Quem nunca? Fui fazer o curso técnico, né? Todo mundo aqui tem Senai? Eu tenho também. Quem nunca? Exatamente. Então fui fazer um curso técnico e aí fui fazer estágio pela fábrica na qual meu pai atuava na época. E trabalhei nessa fábrica como estagiário, e quando fui ser efetivado, eu simplesmente percebi que eu não gostava daquele modelo, né? Eu não me adaptava. Só que na época, isso que é engraçado entender, na época você se sente um monstro, né, cara? Você se sente um peixe fora d'água, né? As críticas, elas são gigantescas. Você acha que é um vagabundo, né? Não quer trabalhar. Você acha que é um vagabundo, você acha que é um burro, você acha que você é uma pessoa alienada, porque todo mundo segue aquele caminho, e por você não seguir, como todo mundo às vezes te critica, você acaba se corrompendo, né? Você fala, vou seguir esse caminho mesmo. E quando você percebeu, qual idade você tinha mais ou menos quando você percebeu que não era? Eu deveria ter uns 17 anos mais ou menos. Que é aquele momento que tá escolhendo a faculdade, Exato. E aí resolvi que não era aquele caminho que eu queria, não fui efetivado, né? Eu acho que eu me sabotei ali naquele processo. E aí fui fazer cursinho, algumas coisas, e resumo da ópera. Um belo dia, aos 19 anos, eu começo a entregar currículo na cidade para trabalhar em qualquer outra área, contrariando, né, tudo aquilo que meus pais queriam para mim. Eles ficaram um pouco chateados. E aí, cara, eu entrego o currículo numa empresa, e aí eu sou contratado por essa empresa. E essa empresa, quando eu entro, eu vejo uma galera animada, uma galera tocando sino, uma galera entusiasmada, e descubro que existe uma área comercial, existe uma área de vendas. E aí o bichinho picou, né, cara? E aí eu fiquei entusiasmado. E nessa empresa, era uma empresa de consórcio, inclusive. Pô, que bacana. Uma empresa de consórcio. Eu comecei a minha carreira e fiquei nessa empresa durante 1 ano e meio, né? E aí aprendi a vender, aprendi todo o conceito de vendas.
Depois, o meu líder na época foi para uma outra empresa de consórcio e levou 6 melhores vendedores com ele. Eu fui um deles. E aí trabalhei mais 1 ano e meio. E aí, aproximadamente com 20 e poucos anos, eu estava um pouco insatisfeito. Achava que aquilo ali não era também para mim. E aí começo a buscar uma nova oportunidade. E aí que eu conheço o engenheiro do ITA, que estava com uma ideia de começar uma escola em São José dos Campos. Ele já tinha começado a escola, estava com poucos alunos, mas ele precisava alavancar a área de vendas. Né? Ele não era da área de vendas, né? Apesar de ser um ótimo empresário, mas não era da área comercial. E eu entrei para resolver essa lacuna. E minha carreira foi baseada nessa história de 15 anos, né, com essa rede de escolas, que é o Supera, né, Supera Ginástica para o Cérebro. Eu fui o principal executivo na área de vendas. Tudo que você conhecer na área comercial, seja na expansão de franquias, seja em projetos, seja em matrículas, seja em alunos, seja em formatação de times, desenvolvimento de time de vendas, tudo que é vendas dentro do Supera, eu sou responsável direto durante 15 anos lá. Essa foi a minha carreira. Interessante que você foi de vendedor a executivo de vendas, né? Fui de vendedor a executivo de vendas, a sócio e hoje empresário, de fato. Carreira solo. Excelente. E o vendedor, principalmente naquela época, né, naquele momento, é aquela profissão que é para quem não deu certo. Né? É o cara que não deu certo virou vendedor. Né? Como que foi para você esse momento tomar essa decisão de que não, eu quero seguir, eu quero transformar esse emprego de vendas numa carreira profissional? É até engraçado isso. Essa pergunta é fantástica. A profissão de vendas, né, ela não é uma profissão. Não tem um profissional de vendas, são raros. Eu sou um profissional de vendas. Eles são raros. Raros profissionais que realmente se dedicam, que estudam, que escolhem essa carreira. Porque essa carreira é uma curva de rio. Para tudo ali. Né? Se você está desempregado, se você não sabe o que é da vida, se você vai ser vendedor. É mais ou menos isso. Então, essa profissão é muito prostituída. Né? Ela é muito marginalizada. Porém, eu entendi o seguinte, eu sempre quis ter muito dinheiro. Né? Eu queria sair daquele ambiente na qual eu cresci, que foi um ambiente muito escasso, né? Muito privado de muitas coisas. Né? E eu queria transformar minha vida. Eu sou azarado, então não adianta jogar na Mega Sena que eu não vou ganhar. Nem em bingo, nem nada. Sou azarado. Não tenho talento absolutamente nenhum. Não sei cantar, não sei jogar bola. Então, cara, como que eu fico rico? Cara, profissão de vendas, se você se profissionaliza, você ganha muito dinheiro. Me apresente um profissional de vendas que estude como médico, que eu vou te apresentar uma pessoa muito bem sucedida, mais do que um engenheiro e mais do que um médico. Então, eu olhei para o meu líder na época, né, quando eu tinha 19 anos, o cara era 5 anos mais velho do que eu, e ele tinha casa própria, ele tinha um Honda Civic na época, cara. Imagina um Honda Civic na época. Isso foi 2003. Entende ou não? Eu falei, cara, é isso que eu quero para mim, e aí eu tomei a decisão. Foi puramente financeira. Eu falei, quero isso para mim, e aí caí de cabeça e fui para cima. Sensacional. E eu vi aqui que ambição foi uma marca registrada aí, então, para você iniciar e realmente ir profundamente nessa carreira, né? A ambição, eu costumo dizer nos meus treinamentos que a ambição ela é a pré-condição para um vendedor bem-sucedido. É a ambição. E a minha ambição é diferente de ganância, né? Minha ambição ela é ainda muito alta, e ela foi muito alta durante muito tempo. Então, a pessoa que é ambiciosa, né, e eu conheço bem o Brunão é um cara ambicioso, assim como eu, e as pessoas ambiciosas, né, elas constroem muita coisa. Né? Vocês entrevistaram o Renato da Pontes, Renato. Né, e o que ele tem em comum com a gente? Ambição. Também, né? fome de crescer, né? Fome de crescimento, né? É uma pessoa que não mede esforço ali para fazer o negócio crescer. Então, a ambição realmente é um ponto fora da curva aí para quem quer ter sucesso. Excelente. E eu tô hoje lá na minha empresa passando uma jornada de busca por bons vendedores profissionais, né? O que você me recomenda aí? O que eu tenho que olhar para encontrar esse profissional que é raro no mercado? Muito bem. Primeiro, eu vou passar 4 dicas infalíveis para você que tem time de vendas. A primeira é a mentalidade, é você entender alguns pontos, que não existe vendedor profissional. Então, se você está buscando um vendedor bom no mercado, esquece, porque ele não existe, porque não tem. Não existe. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que contratar pela ambição.
Então, não tenho vendedor bom no mercado e eu preciso olhar para quê? Para currículo, para histórico? Não, para ambição. A fome do cara, então. A fome de mudança de vida. Terceiro, 20% do seu time de vendas, ele performa. E ponto. Isso é a lei universal da área de vendas. 20% é top. 50% fica em cima do muro. 30% já deveria ter saído. Dos 30%, então se você tem 10 pessoas no seu time, você sabe que 3 já deveriam não estar ali. Porém, 1 ou 2, às vezes, tem como recuperar. Com feedback, né? com plano de recuperação, uma UTI, um choque, né? Alguma coisa, ele retorna e ele acaba performando. Mas tem 1 ou 2 que é a laranja podre. Ele não vai performar, ele fala mal de você, ele não faz nada, ele não liga, ele enrola, ele não usa sistema, ele joga contra, só que esse cara ele é mais forte do que todos do seu time. E ele acaba acabando com a sua cultura. Então você precisa oxigená-lo. Como que você oxigena? Tendo um processo de recrutamento e seleção constante, perpétuo, contínuo e forte. E um processo de integração. Então é a maquininha de recrutamento de pessoas ambiciosas. Você recruta pessoas ambiciosas, integra e você forma através de uma academia dentro da sua empresa. Essa fórmula faz com que você nunca mais dependa de vendedor, não fique na mão de vendedores e pessoas que não são profissionais e você resolva o processo dentro da empresa. Inclusive isso que nós fazemos na BIEP. E aplicando esse processo de avaliação constante e frequente também para que você consiga medir os resultados e perceber se aquela pessoa realmente está desenvolvendo ou se ela só quer ficar ali reclamando, por exemplo. É isso. De quanto em quanto tempo você faz a análise para oxigenação? Depende do departamento. Então, por exemplo, na minha empresa eu devo ter 3 times. Então, no meu caso, eu faço mensal. A minha empresa tem 5 anos, então é uma empresa... É um bebê ainda. 5 anos ainda é jovem, né? Então, ainda eu faço mensal. Então, empresas que estão começando, é no mínimo mensal. Empresas que já estão maduras, você pode fazer a cada 2 meses. E depende muito do momento que você está. Então, através de KPIs, né, indicadores, você dá uma olhada nos 30%. Então, você pode fazer colocar alguns termômetros assim. Então, por exemplo, você tem 10 vendedores, você já sabe quem vende mais, quem está mais ou menos na metade ali e quem não vende. Então, você olha para quem não vende. Se ele tiver muito discrepante, você analisa e vê se ele está há muito tempo discrepante. Está muito tempo fora da meta. Olha o comportamento desse cara. Pergunta para os líderes como que ele está. Pergunta pro back-office, pra galera do back-office, como é que tá esse cara? Então você começa a já ter sinais. E aí você conversa com esse cara e você vai numa entrevista, numa conversa franca, numa conversa aberta. Tem um valor que você tem que é muito legal, como que é? Que é importante. Transparência radical. Transparência radical. Então, numa conversa com transparência radical, você já sabe se esse cara tem que sair ou não. E aí você já tira... E já bota o outro, e o outro entra o quê? Incompetente, mas motivado. E aí ele oxigena o time de uma forma positiva. E aí você treina esse cara. Entendeu? Legal, muito bom. Ô, Vitor, eu vou voltar um pouquinho. A gente falou um pouquinho dessa parte que é muito legal, porque a gente consegue olhar para a área de vendas de uma forma bem abrangente para que ela seja efetiva e eficaz, né? Mas voltando um pouquinho, enquanto você estava contando ali para mim, né? A gente já ouviu falar muitos casos daquela região industrial onde as pessoas tinham aquele destino previamente traçado e por algum motivo ela se percebeu não fazendo parte daquele fluxo e observou que tinha outras oportunidades e outras possibilidades. Mas a gente vê muitas vezes também que algumas pessoas escolheram outro caminho, como foi o seu caso, por exemplo, que foi para a área de vendas e foi curto e alguns demoraram um pouco mais. No seu caso especificamente, quando foi aquele momento que, por exemplo, assim, você começou a perceber, opa, deu certo aqui, tá dando certo aqui, eu tô ganhando mais do que se eu tiver... Igual você falou, né? Eu olhei o meu líder que tinha 5 anos mais que eu, já tinha Honda Civic, já tava aqui ali. E quando você também percebeu, olhou e falou assim, ainda bem que eu escolhi esse caminho, porque ou melhor, quando as pessoas olharam e também perceberam, porque eu acredito que seja assim, né? Primeiro todo mundo vai falar que você é louco, né? Depois vai dar tapinha nas costas e vai falar, parabéns, é isso mesmo. Sensacional essa pergunta, cara. Na realidade, é uma construção, né? Quando eu entrei nessa empresa de vendas, eu fiquei 4 meses sem vender. A minha mãe bateu lá na porta, pediu pro líder mandar eu embora. Porque ela não aguentava mais me bancar. Por quê? Porque eu fiquei 4 meses sem vender, não vendia nada. Aí esse líder me pegou pela mão, olha o poder da liderança. Me pegou pela mão e ele me salvou.
Porque ele me ensinou a vender. E aí, depois disso, até os troféus em casa, eu nunca mais saí do pódio. Eu sempre fui um bom vendedor. Porém, o vendedor, você pode fazer uma pesquisa. A maioria é quebrado. Ele até ganha dinheiro, mas ele não administra esse dinheiro. Hoje, inclusive, eu dei um treinamento sobre administração financeira para um grupo de vendedores que ganham muito dinheiro, mas não administra, né? Então, eu ganhava ter dinheiro, mas eu não administrava, eu não guardava. E eu vivia no perrengue. E aí, quando eu fui trabalhar com educação, que foi no ano de 2006, 2007, eu entendi que existe, né, com esse engenheiro do ITA, né, que é o fundador da escola, existe uma profissionalização do negócio. Esse cara, que foi o meu líder durante muitos anos, né, ele me mentoreou para eu desenvolver algumas habilidades que eu não tinha. Quais habilidades que eu desenvolvi que começou a realmente canalizar toda a minha potência? Porque o vendedor, ele é muito bom, só que ele é louco. Entende? Ele dissipa muita energia. Eu desenvolvi, primeiro, disciplina. Eu era um cara que chegava atrasado, era uma loucura. Disciplina. Imagina você viver 15 anos com engenheiro do ITA. Disciplina. Segundo, raciocínio lógico. Capacidade de achar múltiplas soluções. Então, trabalhando nesse ambiente, eu aprendi a resolver problemas. Terceiro ponto muito importante. Organização e planejamento. Esses três ambientes, né, não ambientes, mas esses três critérios, né, habilidades, fizeram com que eu tivesse resultado sólido. E aos 28 anos, quando eu fiz 28 anos, de 28 para 29, eu fiz o meu primeiro R$1 milhão. De 28 para 29 anos. Foi a virada, foi onde deu... Eu falo com orgulho disso, por quê? Porque isso é possível para qualquer pessoa que tenha habilidade de vender, que desenvolva isso e que tenha administração. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu comecei a ser muito querido pelos meus familiares. Não pelos meus pais, né? Mas assim, eles começaram a me olhar diferente. Por quê? Cara, tava diferente, postura diferente, roupa diferente, casa diferente. Já mudei para um bairro nobre da minha cidade, eu troquei meu carro, eu comecei a me associar com pessoas diferentes, comecei a falar uma linguagem diferente. Se você vê os meus amigos de infância, é outro rolê, né? Eles não seguiram o mesmo caminho, muitos não seguiram, né, esse mesmo caminho da associação positiva. Uhum. Tem um ditado, só para não ser prolixo aqui, tem um ditado que fala assim, que nós somos a média das pessoas que a gente convive, né? Mas eu gosto de outro. Eu gosto da... diga-me com quem tu andas e eu direi a sua conta bancária. Basicamente boa, cara, isso é a mudança do ambiente, total. A mudança da rotina e essas influências positivas que vão fazendo essa construção. E aí é isso que você falou, né? Se o vendedor, se a pessoa que trabalha com venda, se ela se dedica, se ela estuda e se ela aprende diversas outras coisas, porque não é só vender também, e às vezes não administrar o seu próprio dinheiro e continuar quebrado, né? Então, e aí vai fazendo sucesso, legal. E cara, olha que interessante, né? Essa coragem de remar contra a maré, né? De ir contra a manada, fez você levar uma empresa de 0 a 450 franquias espalhadas no Brasil. É isso aí. Né? É isso aí. E, cara, eu imagino que esse primeiro desafio de ir contra a manada foi só o primeiro, né? O que mais que você enfrentou ao longo dessa jornada aí que você pode deixar aqui para nós? Cara, quanto tempo a gente tem? Minha nossa, é muito... Até hoje, né? É muito... você empreender, porque o desafio, ele vai aumentando. É importante entender que ele nunca acaba. E quando eu entendi isso, eu reduzi minha ansiedade e eu fui mais feliz porque agora eu curto a jornada. Porque às vezes a gente acha que os problemas vão acabar. E eles nunca acabam. Eles só potencializam. Então, quando eu era vendedor, eu tinha problema que eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Depois eu virei um bom vendedor, não tem dinheiro, agora é outro problema. Quando eu entrei no Supera, tinha um problema, porque como que vai vender esse rolê aqui? Como que eu vou fazer a primeira matrícula? Depois, como que eu vou vender a 100ª franquia? Né? Todas as franquias, todas, sem exceção, 450, todas elas fui eu que fechei o contrato. Todas elas. Mas para eu fechar 450 franquias, eu prospectei mais de 2.000, né, empresários. Então aprendi tudo que você possa imaginar, né?
conversei com pessoas, porque é isso aqui, ó. Para vender uma franquia é um produto altamente complexo. E, cara, vendeu pro Brasil inteiro mesmo, né? Porque eu já cheguei a atender uma franquia todas as cidades. da Supera em Vacaria, uma cidade minúscula do Rio Grande do Sul. Eu que vendi Vacaria. Legal. Agora, desde 2020, as franquias que existem lá não fui eu que vendi, mas de 2020 para trás, com certeza. Então, assim, os problemas nunca acabam. Agora, qual é a grande reflexão, né? Eu vou falar dois pontos altos. Não, eu vou falar dois não. Eu vou falar alguns problemas que eu tive que não é um problema normal de se ter, né? Então, o primeiro problema foi quando eu tomei a decisão de sair de casa. Isso mudou minha vida. Por quê? Porque quando você é um adulto, você precisa ter responsabilidade. Você não pode continuar morando com seus pais. Então, aí foi um ponto radical que eu tive na minha vida. Parece simples, mas para mim não era, porque eu sou muito apegado aos meus pais. Eles também são a mim, mas eu tive que ter essa ruptura. Isso mudou minha vida. Segundo, quando eu realmente tomei a decisão de empreender, porque eu me tornei sócio do Supera. Eu comprei a participação. Eu peguei um dinheiro e comprei a participação, porque eu era colaborador, eu não era sócio. Entende ou não? Eu entrei e isso eu tive que mudar meu mindset. Agora eu vou ser empreendedor. Né? Não vou ser mais vendedor, vou ser empreendedor. Isso foi uma ruptura, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Terceiro, quando eu me tornei diretor de uma rede de franquias e eu fui expulso dessa rede de franquias. Os meus franqueados me expulsaram. No ano de 2010, fui numa convenção, tinha lá uns 80 franqueados. Eles levantaram a mão e falaram, se o Vitor continua na direção, a gente está fora. Caramba. Então, eu tive que sair dos bastidores e o que acontece com sua autoestima? Ela vai ao chão. Só que quem é resiliente retorna, né? E aí, depois de alguns anos, eu retornei à direção a pedido deles. Mas aí eu já estava bem desenvolvido em várias áreas e as habilidades que eu não tinha na época eu desenvolvi. Outra problemaço que eu tive, em 2016, a mãe da minha filha tem uma dor de cabeça e aí ela descobre um câncer no cérebro e ela falece em 45 dias. E aí uma menina de 10 anos eu preciso cuidar sozinho, né? E aí você tem duas escolhas. Deixa com a avó materna, deixa com a avó paterna ou assume a responsa. E eu acredito que a coragem é você assumir responsabilidades. Então eu assumo a responsa e trago ela. Eu sempre tive um contato muito próximo com ela, né? Muito mesmo. E aí eu trago ela para morar comigo com 10 anos de idade. E como que você mora, né? Eu era solteiro, a gente estava separado na época. Como você mora e cuida de uma menina, né? De 10 anos. E aí eu passei por essa experiência e ela mora comigo até hoje. Estamos 10 anos juntos. A minha filha está no 3º ano de medicina. É uma menina fantástica. E acredito que a mãe dela fez a parte dela e eu fiz a minha depois, né? Então, esse foi o desafio. E o último desafio. Quero falar o último. Posso falar? Manda bala. Opa, quero saber. 450 franquias, ganhando muito bem, acionista, uma sala gigantesca, sede própria, né? Enfim, numa zona de conforto absurda, né? Trabalhando muito, porque eu sou um cara trabalhador, mas uma zona de conforto. E aí, eu tomo a decisão de largar tudo isso para começar do zero o projeto. Entende ou não? Aos 37 anos de idade, que é a Biap Educação. Se reinventar, buscar desafios novos também e trazer essa... Exatamente. E aí, essa foi a reflexão. Cara, você vai ter que fazer coisas que você não fazia há muitos anos. Você está disposto? Aí depende da ambição. E eu tava. E aí eu vim, né? E comecei o projeto do zero. Estamos muito bem. E, cara, como não correr da responsabilidade, né? Faz diferença na hora de você ter sucesso na carreira, né? Você teve aí diversos problemas, mas um ponto que eu posso tirar daqui muito importante para nós é que, cara, você enfrentou todos eles de frente e foi para cima, né? É isso. Coragem, né? Coragem. O Flávio Augusto fala visão, coragem e competência, né? Uhum. Não tem uma frase? Eu não sei se é o Flávio ou alguém fala. Visão, coragem e competência. Sem visão, você não fica no escuro, né? Agora, sem coragem, você não tem coragem, a iniciativa de fazer. Mas sem competência, você vai por pouco tempo. Então, tem que ter visão para ver para onde você vai, coragem para ir e competência para permanecer no caminho, no trajeto. E a gente imagina a barra que deve ter sido todo esse processo, igual a história que você contou, né? E aí vem a sua filha, né, para morar, né?
contigo e todo esse processo acompanhando também ali o profissional. E a gente percebe muitas vezes que o profissional ele vai estar atrelado a várias outras áreas da nossa vida, né? E a gente conseguindo equilibrar todas elas também, a gente fazendo a nossa parte, não correndo das responsabilidades, pelo contrário, né? A gente consegue bons resultados, como a gente está vendo aqui, né? E no fim das contas, a BeUp, ela nasceu para quê? Assim, qual é a missão? O que você tem agora de legado daqui para frente? Muito bem. Eu tenho uma... Se você perguntar, Vitor, pergunta para mim, Vitor, para que você serve? Vitor, para que você serve? Quase nada. Mas eu tenho uma característica. As pessoas que estão ao meu lado, elas se transformam. Eu descobri isso até na terapia. As pessoas que estão ao meu lado, elas se transformam em todos os sentidos, inclusive financeiro. E eu sempre, inclusive às vezes elas vão embora, mas elas vão embora melhores e, cara, eu não tenho... Ninguém que trabalhou comigo tá desempregado. Eu não conheço uma pessoa que tá desempregado, que assim, ó, cara, todo mundo que esteve ao meu lado de alguma forma, essa pessoa foi transformada por mim. E eu descobri isso porque eu recebi muito feedback. Até hoje eu recebo. Nossa, Vitor, cara, eu trabalhei com você, não estamos mais juntos, mas pelo amor de Deus, você mudou minha vida, tal. E aí eu entendi que meu legado é transformar vidas. E como que eu transformo vidas? Através da educação corporativa. Então, eu gosto muito do meio corporativo, vim desse meio, sei vender, entendo essa ciência com profundidade, sou vendedor, sou empreendedor raiz e transformo vidas. Então, qual que é o nosso legado? Transformar vidas, desenvolver competência, coragem, habilidades para que essas pessoas transformem empresas. Para que as empresas transformem mais vidas. Esse é o meu objetivo principal. Legal. Eu vou voltar na BeUp um pouquinho também, que eu estou curioso para saber um pouquinho mais também, até para saber se também existe um plano de franquias aí, por exemplo. Mas voltando não dar lá spoiler, nas franquias... Pode falar? Eu até fiquei curioso aqui, fui procurar a última população estimada de Vacaria, que eu não conhecia, 66 mil habitantes. Mas durante esse processo, por exemplo, você falou, né, prospectou muitos empresários, sentou na mesa, conversou com muitos empresários, né, para chegar nesse número que é um número significativo, 450 franquias, por exemplo. E nesse mercado, o quanto a internet colaborou, por exemplo, a gente fala muito de leads, prospecção também com leads, às vezes ativa, né, porque a gente vê uma empresa aqui da nossa região, mas se expandindo também com franquias em diversas cidades, como por exemplo no Rio Grande do Sul, né? Como as ações de marketing internet ajudaram nesse processo também nas franquias, ou você fez um trabalho diferente? Muito bem. 100% digital. Não vou falar 100%, porque depois que você ganha capilaridade, você começa a ter leads orgânicos. Tem né? um resultado orgânico. Exatamente. Mas, principalmente no início, a gente até tentou fazer um sistema de outbound ali, uma venda mais através de eventos, mas não funcionou, fiz muito. E aí a gente apostou fortemente no digital. E aí o negócio começou a vingar. Começamos a ter muitos leads, então a nossa conversão era por volta de 1% a 1,5%, porque vender uma franquia é um negócio altamente complexo, porque você muda a vida da pessoa inteira, entende? Então tem esposa, família, tem que pedir conta, então não é uma venda simples, é uma venda complexa. Então a gente convertia mais ou menos 1%, 1,4% dos leads. E a gente recebia 1.000 leads, né? Então nós chegamos a vender uma média de 10 a 14 franquias por mês. Em um determinado momento, eu me lembro que eu fui na BF, que é a Associação Brasileira de Franchise, Sim. E a gente era meio que recordistas de venda de franquia. Não tinha na época uma empresa que vendia tanto como a gente vendia, né? E eu era o responsável direto por isso. Chegamos no ano de 2009 e ir no Jô Soares, né? A gente deu uma entrevista no Jô, tem foto, tem tudo, né? E isso deu uma alavancada nas vendas. Então, assim, eu diria que, vamos pegar aqui, 85% era digital e o restante indicação. Era uma franqueada que comprava uma segunda, ele indicava, alguém que passou na fachada e viu. Então, o digital, cara, não tem como viver fora do digital, porém, e é uma coisa que a gente prega, nós fizemos no primeiro ano da BeUp 7 milhões de faturamento sem R$1 no digital. Porque nós acreditamos também que existem outros canais, que é o canal outbound, né, onde você prospecta, onde você pega a recomendação detalhada. Então, o digital é um canal muito importante, fundamental, é premissa e não tem discussão. Né? Se você está fora do digital, você, né, tá morto.
Mas existem também outras formas de você vender. Legal, muito bom. O digital acaba sendo, muitas vezes, como uma droga para o empresário, né? Porque quando ele descobre que dá para gerar o lead ali, começa a sair as primeiras vendas, ele logo, não, vamos focar só aqui, vamos ficar só aqui, esquece, né? Que tem todo um universo. Esquece que existem altos e baixos, esquece que tem leilão. E aí, se você só faz esse canal, o vendedor ele se acomoda, ele não dá valor para o lead. Ele não dá valor. Cada lead, vamos falar que custa R$70, R$5. Não, esse aqui está muito baixo o nível de consciência. Daqui a pouco vem o próximo. E sempre é o próximo. Ele simplesmente pica o dinheiro todos os dias. Quando você deixa escasso e você dá outras alternativas, ele dá mais valor. E aí tem uma série de questões aí. Legal. Essa combinação é importante, né? Sem dúvida. No caso, o vendedor, né, ele se acostumar com o lead que vem da internet é muito interessante, que eu vejo isso muito forte no dia a dia, em diversos projetos que eu atuo lá na nossa assessoria de marketing. Né? Como que você faz no dia a dia lá da BeUp, né, para estimular os outros canais, uma vez que a entrada de novos leads e essa busca sempre pelo próximo lead mais qualificado, ela é constante, né? Muito bem. Então, lá nós utilizamos uma metodologia que a nossa, inclusive, chama MV30. É o método de validação de 30 canais. Então, a cada 3 meses, eu faço um brainstorm, né, uma tempestade de ideias ali com o time, e eles vão dando ideias de canais. Vamos fazer um brainstorm rápido aqui. Fala um canal, Brunão. Outbound. Fala um canal, Nelson. Inbound ou, por exemplo, Instagram. Revista de bairro. Outdoor. E aí você começa a fazer milhões de ideias. Aí você mapeia, coloca isso num papel, você escreve todas as ideias e você seleciona de 2 a 3 que você vai investir naquele trimestre. O ideal é que você cresça uma por mês, já está ótimo. Se você crescer uma por mês, em um ano você tem 12 canais. Só que você precisa validar. O que é validar? Você precisa testar. Então, por exemplo, a BeUp hoje está na Jovem Pan. Está anunciando na rádio, só que assim, não dá resultado do dia para a noite. Entende? É importante entender, cara. E eu vou falar uma coisa que o Bruno deve passar, que é o quê? Geralmente, quando não tá vendendo, cara, o culpado é o bicho aqui, cara. Certeza, é o agência digital. E o que acontece? Nós somos uma benção, a BeUp é uma benção na vida da agência digital, por quê? Porque a gente ajuda a vender. E geralmente o problema não é no digital, você acredita? É no vendedor. É o cara que não sabe vender, perde o lead e o empresário acha que é o digital. Aí fica igual o treinador de time de futebol, né? Começa a fazer um bom trabalho, mas ele começou a construir a base, aí passa 4 meses, troca o treinador, né? Troca, exatamente. O que não acontece muitas vezes na Europa, por exemplo, culturalmente, né? 85% dos clientes que cancelam um contrato com a gente hoje é por problema de venda, por problema de comercial. Tá vendo? O time comercial não tem cultura de vendas, não segue processo, não usa ferramenta, né? Muito complicado mesmo. Falando um pouquinho agora, voltando para a BeUp, para o dia a dia, para os processos aqui, você falou principalmente focada nas empresas, né? Então, ela é 100% com trabalhos B2B, por exemplo? Não. Nós trabalhamos com pessoas, né? Temos o braço B2B, com empresa através de assessoria. Então, nós precisamos de uma assessoria para estruturar todo o comercial, porque o departamento de vendas não é vendas, é um tripé. É processo, então a gente tem uma assessoria para montar todos os processos de ponta a ponta. Né? São reuniões que nós fazemos e gera-se um playbook personalizado de acordo com as necessidades da empresa. Depois a gente tem uma academia de desenvolvimento de líderes, que é a academia de liderança, porque uma parte crucial de qualquer ambiente de vendas é ter o líder. E o líder não é um chefe, é o cara que engaja, né? O cara que desenvolve, ele vende junto, ele é o capitão do time. E existe uma ciência por trás disso, né? Então a gente tem uma academia de liderança e temos a academia de vendas que forma o vendedor, tudo com acompanhamento. Esse é o modelo de assessoria para a empresa. Porém, a pessoa física que deseja, por exemplo, profissional liberal, o arquiteto, sai da faculdade e não sabe vender. Ele não aprendeu a vender. E por isso que ele frustra e ele passa um perrengue, né? Então a gente treina esse cara e desenvolve toda a estratégia para que ele venda. Todos os profissionais liberais, qualquer um que você fala, médico, dentista, advogado, não sabe vender. E quem dá certo é geralmente quem sabe vender. Então a gente atua com profissional liberal, com vendedores, com autônomos, distribuidores, enfim. Então, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Legal, bacana. Vitor, lá atrás eu perguntei um pouquinho para você sobre aquela virada de chave, né? Sim. A gente está
se encaminhando quase para o final também, mas eu queria saber, principalmente porque as pessoas que às vezes assistem, elas podem estar em diversas fases, né? Seja empresário, empreendedor. Teve aquele momento também que você pensou, que foi difícil a ponto de pensar assim, opa, vou desistir aqui, vou virar para outro lugar, vou voltar para trás e tudo, vou voltar, né? Teve algum momento assim? É assim, quem diz que não existe esse momento é mentiroso. Porém, não é um sentimento de desistência. A gente tem tanto problema que às vezes a gente questiona. É um questionamento. É assim, ó, desistir jamais. Eu tenho certeza que o empresário, que é um empreendedor mesmo, ele não desiste, mas ele às vezes pensa em ter outro negócio. Entende ou não? Às vezes ele olha e fala assim, cara, meu negócio é complexo. Putz, aí ele olha pro vizinho, ele olha e fala assim, ó, cara, aquele negócio ali parece que é mais fácil. Entende? Esse é o sentimento legítimo. Então, a gente tem vontade, sim, às vezes, falar assim, ó, cara, puta que lá, o que eu tô fazendo aqui, velho? Os caras estão ganhando dinheiro e eu patinando na missão, no rolê, o meu negócio é complexo. Então, a gente, às vezes, tem vontade de montar outro negócio. E aí, a gente lembra do propósito, né? Quando eu saí do Supera, é porque, realmente, eu percebi que não tinha mais ambição ali. Não só, da minha parte, muita ambição. Mas a ambição ali não estava mais no meu nível. Entende ou não? E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Não vou fazer mais nada aqui, né? Então eu resolvi alcançar novos ares, mas eu não desisti. Eu continuo, mas mudei de foco. Legal. Entende? Não? Excelente. No fim das contas, isso, total, sonho grande, né? Persistência e coragem para ir para cima, né, dos problemas. É mais ou menos igual a pessoa que quer emagrecer. Ela talvez mude o método, mas ela está focada em emagrecer. Entende ou não? Às vezes ela muda a ferramenta. Às vezes ela muda o nutricionista, mas o objetivo principal está ali. É isso que o empreendedor tem. O meu objetivo está claro. Tá? Mas às vezes a gente pode mudar a ferramenta. Mas eu já pactuei com meus colaboradores. A BeUp é o meu último projeto. Sem dúvida. E qual é o futuro da BeUp aí? O que você tem planejado para os próximos anos? Muito bem. A gente está vivendo agora, Brunão, o melhor momento da empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Desses 5 anos, nós estamos hoje no melhor momento. E já era de se esperar porque é a maturidade, né? Então, está fazendo 5 anos, então a gente está saindo daquela estatística da mortalidade, 80% fecha 5 anos. Então, a gente começou agora a entrar na maturidade. Nosso foco é vender, só que agora a gente começou a olhar para processo. Inclusive, o Renato Pontes falou isso, né? Primeiro você vende, depois você olha para processo. Então, agora a gente está organizando muito a casa, está muito bonito de se ver. E, a partir do ano de 2025, começar a expansão de franquias. E aí o nosso objetivo é ter 300 franquias no Brasil, dentro do modelo da BeUp, que é um modelo sensacional, inclusive. Levando esse propósito aí para todo o Brasil novamente, né? É isso. Legal, projeto muito bom, projeto incrível. Eu vou fazer a última pergunta agora também, a gente já está chegando ao fim aqui, mas é um bate-papo muito, muito legal também, acho que para quem está assistindo, com certeza segue esse mesmo aprendizado aqui também, muitos insights, né? E queria saber o legado que você busca deixar. Queria que você falasse pra gente um pouquinho, desse uma dica, mas também falasse sobre o legado que você quer deixar com todo esse desenvolvimento que você vem fazendo, né, agora com a BeUp também, né, para as pessoas, qual que é o seu grande objetivo? Vou falar para eles? Opa! A pessoa que mais se preocupa com os seus sonhos é a criança que você foi. É a criança que você foi. E quando você se perde, você esquece das suas ambições e você esquece de tudo aquilo que quando você era criança você queria ser. E o único pedido que eu te faço, hoje, você que está me ouvindo, é não deixe a sua criança morrer. Entende ou não? Devido aos problemas, devido às frustrações. É você honrar a criança ambiciosa, corajosa, destemida, animada, alegre, brincalhona, que você um dia foi, e talvez devido aos problemas do dia a dia você perdeu. Então é muito importante curtir a jornada, trazer a criança no momento presente e curtir, cara. Porque em breve estaremos todos fora da terra. E se a gente não é feliz aqui, cara, nada vale. Então é isso. É trabalhar com leveza, com abundância, ajudar as pessoas e ser feliz. É isso. Excelente, maravilhoso, Vitor. E você que está assistindo aí, comenta aqui o principal insight que você tirou desse podcast, compartilha ele para alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem e estamos caminhando aí para o final.
É isso mesmo. Lembrando que o Collab está disponível no bandvale.com, nas principais plataformas digitais você também pode acompanhar. E esse foi o 2º episódio, mas fica por aqui, acompanha com a gente também, que a primeira temporada vai contar com 8 episódios, então acompanha o Collab também. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de todos também. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Vitor. Tamo junto, um abraço para todos e seja mais, seja BF.